Graça e paz para os que não me conhecem, eu sou o pastor Anderson Fonseca Gomes, aqui do nosso canal sobre vida cristã. Eu estive alguns meses aí sem postar nada, nenhum vídeo no nosso canal devido às minhas demandas terem mudado. São muitas atribuições, então a gente teve que mudar a agenda, ficou apertado e não deu mais para postar nenhum vídeo. Estamos voltando hoje com este novo vídeo que eu espero que abençoe e edifique muito a sua vida, tá bom? E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muita gente não gosta de ouvir, mas é extremamente necessário, é indispensável falar sobre esse assunto dentro do nosso contexto cristão. Se você realmente é cristão, quer levar uma vida cristã a sério, a gente tem que tratar sobre esse assunto chamado pecado. Infelizmente, muita gente, inclusive dentro das igrejas, não quer mais ouvir sobre pecado, não quer mais ser confrontado no seu erro, não quer ser corrigido, mas não é essa a proposta bíblica do Senhor. O Senhor Deus, ele deixa bem claro que pecado é algo que não agrada o seu coração, então nós temos que falar sobre esse assunto sim. Geralmente esse não é um assunto que faz muito sucesso aí nas redes sociais, né? O que faz mais sucesso é falar de bênção, de prosperidade, que você é lindo, que você é um ser escolhido, mas a gente tem que entender que o pecado é uma realidade que deve ser combatida e o pecado não é algo que agrada a Deus, por isso vamos abordar esse assunto, tá bom? Para começar, o que é pecado? De uma maneira simples, né? Existe muito conceito aí fora de pecado que é confundido com, com usos, costumes, cultura, mas de forma simples, pecado significa errar o alvo. Pecado no grego vem da palavra armatia, que significa errar o alvo. Imagine alguém, um arqueiro que vai lançar um arco e flecha e ele tem lá o seu alvo, né? Aquela pontaria, e ele tenta o máximo possível acertar lá no centro. Então, é tentar acertar o alvo, só que na tentativa ele erra. Então, esse errar o alvo significa pecado. Essa é a ideia, você tentar lançar a flecha e errar o alvo. Isso é pecado. É se desviar, é quando ele vai para um lado, para o outro, não acerta o alvo. Isso é pecado, tá bom? Biblicamente falando, pecar é quando você desobedece ao Senhor. Desobedecer ao Senhor, a sua palavra que está escrita aqui na Bíblia Sagrada, isso é pecar. E aí, quando você peca, você tenta ofender a Deus, porque na verdade Deus é superior, é santo, você ofende a si próprio, você ofende ao seu irmão. Na prática, pecado é isso, é quando você desrespeita e prejudica a si próprio, desrespeita e prejudica ao seu irmão, ao seu próximo, isso é pecar, tá bom? É quando desrespeita a Deus e a sua palavra. E de forma prática, isso é pecado, é aquilo que faz mal, tá bom? Dentro das nossas práticas. E a Bíblia, ela é muito extensa quando ela trata sobre o pecado. Ela deixa bem claro que pecado é pecado e tem uma lista de pecados. Esse é um assunto polêmico porque tem muita coisa, muita prática que algumas igrejas consideram pecado e outras igrejas não consideram pecado. E eu digo até mais, existem práticas que Deus nunca proibiu, né? Deus nunca tratou como pecado, nunca proibiu, mas a igreja proibiu. E algumas coisas, ou seja, Deus proibiu algumas coisas e a igreja permitiu. E tem o contrário, tem algumas coisas que Deus proibiu e a igreja permitiu. Eu vou falar um pouco disso mais lá na frente, tá? Mas eu gostaria de citar um texto bíblico que para mim ele é muito claro, que ele cita algumas listas de práticas consideradas como pecado, e aí não tem como você errar se você ler essa lista aqui, que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala aqui sobre uma lista de práticas que são reprováveis por Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 em diante, diz assim, ó: não erreis, 1 Coríntios 6, de 9 em diante. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, ele estava dizendo que alguns irmãos de Corinto tinham praticado isso, essas práticas no passado, mas agora não mais, porque agora eles eram lavados pelo sangue de Jesus, justificados, eles eram novas criaturas. Mas deixa bem claro que isso é uma prática, essas práticas são abomináveis ao Senhor.
Deus reprova sim essa prática. Infelizmente, existe uma máxima lá fora, alguns pseudo-pregadores ou supostos pregadores, não sei nem como é que eu chamo, ficam dizendo que não, Deus não reprova ninguém, Deus não julga ninguém. Isso é mentira. Não vá atrás disso. Deus, ele é o justo juiz, ele julga o que é certo e o que é errado, e Deus é um Deus santo que não tolera o mal, tá bom? Entenda isso. Deus nos ama, ele não nos ama porque nós somos bons, porque bom não existe nenhum justo, mas ele ama porque ele é amor. Agora, logicamente, mesmo nos amando, não quer dizer que ele vai aceitar tudo, ele vai aceitar todas as práticas pecaminosas. Ele nos ama, mas ele abomina a nossa prática pecaminosa. Então, nós buscamos lutar e vencer o pecado, porque assim nós estaremos, então, agradando ao Senhor. Nós estaremos, então, alegrando ao seu coração, buscando ser obediente. Tem uma outra lista que eu gostaria de citar, que eu acho também muito importante, é uma lista que fala, assim, muito firme sobre algumas práticas que ele chama de obras da carne, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não agrada a Deus, é carnal, é pecaminoso. Ele chama de obras da carne, está aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, que eu também gostaria de compartilhar com vocês. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. Está aqui, é reprovável, Deus não se agrada disso, tem uma lista grande, e aí depois fala daquilo que é de Deus, daquilo que é espiritual, no versículo seguinte, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, mostra o que Deus se agrada e o que ele não se agrada. O que ele se agrada é o fruto do Espírito produzido pelo Espírito Santo que está em nós. E aquilo que não agrada a Deus é chamado de obra da carne. E aí tem uma lista, né? Prostituição, ele fala de pecados sexuais, de adultério, você se relacionar com uma pessoa que não é seu cônjuge, pecado. Sexo fora do casamento, pecado. Pensamentos impuros, também é pecado. Desejo desenfreado, também é pecado. Glutonarias, bebedice, tudo isso é pecado, é obra da carne, tá bom? Então, aquilo que a Bíblia condena, então nós já sabemos que não agrada ao Senhor, isso vai nos prejudicar ou vai prejudicar alguém, nós não devemos fazer, devemos lutar. E só conseguimos lutar observando a palavra de Deus, que nos mostra o que é pecado, e dependendo do Espírito Santo de Deus que está em nós, senão a gente não consegue vencer. Nós temos que lutar contra o pecado porque as consequências são maléficas. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, vamos buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus. E aí eu disse que é um assunto vasto e também polêmico, porque tem muitas práticas que para alguns líderes é pecado, para outros não. Para algumas igrejas ou algumas denominações é pecado, para outros não. Isso aí é muito complicado de lidar. Como ser humano é complicado. O problema é que muita gente pega textos e interpretam da sua maneira. Para quê? Para que ele não se sinta acusado pela sua própria consciência e ele possa pecar à vontade ou pecar em paz. Ou faz uma interpretação assim bem tendenciosa para que outras pessoas não venham incomodá-lo e ele possa pecar sem ser incomodado. Isso é complicado. A gente tem que interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia e não à luz daquilo que para mim é conveniente. Entendeu? Se é pecado, é pecado. Eu tenho que buscar lutar contra. Mas, infelizmente, existe muita divergência nas interpretações. Existem muitas polêmicas. E aí, como eu falei no começo, Deus proíbe algo que a igreja permite. Deus nunca proibiu algo e a igreja resolveu permitir. Resolveu proibir. Quer ver um exemplo? Eu vou citar algumas práticas assim que foram no passado consideradas pecado e hoje não consideram mais. Na verdade, a Bíblia nunca disse que foi pecado, mas algumas igrejas, líderes, disseram que é pecado. Por exemplo, uma prática que chamavam de pecaminosa, utilizar isso aqui, ó. Você sabia que usar violão dentro da igreja já foi pecado no passado, porque os líderes associavam isso a um instrumento mundano. Eu estou falando da realidade do Brasil, tá bom?
Se você acha que não é verdade, então procure aí um crente que você conhece, que é evangélico há mais de 50 anos, ele vai dizer que isso aqui, pelo menos aqui dentro da nossa realidade do Nordeste, isso aqui já foi considerado por alguns como pecado, utilizar violão. Eu acho que pecado mesmo só se eu querer tocar sem saber. Então eu vou até deixar ele de lado aqui. Se você quer utilizar o instrumento de qualquer forma, aí talvez isso seja pecado, né? Que você está bagunçando, e se for para louvar a Deus, Deus não vai aceitar uma coisa assim bizarra, querer tocar de qualquer jeito sem saber, tá certo? Quer saber de outra coisa que no passado foi considerada até coisa do diabo? Isso bem aqui, ó. Bateria já foi considerada coisa do diabo. Eu já ouvi isso de crente dizendo: bateria é coisa mundana, é coisa carnal, é coisa. A guitarra era do diabo, a bateria era coisa da carne. As pessoas associavam ao carnaval, bateria com carnaval, percussão com carnaval. Então não podia entrar bateria na igreja. Hoje, qual é a igreja que não tem bateria? A maioria delas tem. E algumas que não têm estão procurando ter também. E a gente entende que o violão, a guitarra, a bateria são instrumentos que louvam a Deus. Nenhum instrumento é consagrado ao mundanismo ou ao diabo, mas é o mau uso dele que talvez faça isso. Nós podemos sim utilizar os instrumentos para louvar, para glorificar a Deus, mas muitos disseram que isso no passado foi proibido na igreja porque viam como pecado. Hoje a gente já se libertou disso, né? Isso é religiosidade, isso não é evangelho, isso não é Bíblia, isso é religiosidade, são proibições que os próprios homens colocaram sem respaldo nenhum. Quer saber outra coisa que também muita gente já pregou dizendo que é pecado, mas na Bíblia nunca disse que é pecado? Eu não levo o menor jeito para música, não levo o menor jeito para dança, mas eu sei que a dança não é pecado. A Bíblia ela não trata muito sobre isso, mas quando ela resolve tratar, lá no Salmo de número 150, ela diz: louvai a Deus com dança. Por quê? Porque na sociedade judaica religiosa era de costume que eles dançassem para Deus, eles louvavam a Deus com danças. Talvez no Ocidente seja estranho a gente associar isso com algo bom, porque infelizmente no nosso país, dança realmente ela vem impregnada de sensualidade. A dança no Brasil ela é sensual. Muita gente faz mau uso da dança, às vezes até mesmo para se utilizar de meios, né, para defraudar alguém. Às vezes um rapaz mal intencionado pode utilizar a dança para passar a mão na moça, para defraudar a moça, e vice-versa também acontece. Outros usam a dança para sensualizar, para tornar aquela coisa assim mais imoral. Então, devido a ter toda essa bagagem cultural negativa com relação à dança, a gente associa ela como pecado, mas a Bíblia nunca disse que era pecado. Imagina só, eu estou feliz, eu e minha esposa, e a gente começa a dançar, eu e ela aqui em casa, nós dois fazendo uma dança. Você acha que isso é pecado? A Bíblia nunca condenou isso, mas infelizmente muita gente prega dizendo que dançar é pecado. Isso é só alguns dos muitos assuntos polêmicos que tem ao redor do tema pecado. Irmãos, o que é pecado está na Bíblia, aquilo que realmente desagrada ao Senhor, que está em desobediência à vontade de Deus. Mas senão eu não tenho que ficar inventando. Tem gente que diz que determinado tipo de roupa é pecado, da determinada marca é pecado. Isso não existe na Bíblia. Quando a gente vai falar de roupas, o cuidado que a gente deve ter é não usar roupas escandalosas, para não chamar atenção, para não causar escândalo. Roupas sensualizadas, aí sim é pecado. Mas se a gente usar bom senso, não é a roupa da marca que vai tornar pecado, mas é a forma como eu a utilizo. Então, as mulheres e os homens têm que se portar decentemente, não só mulheres, mulheres e homens têm que se vestir de forma adequada para não defraudar, para não provocar o irmão, para não ser sensual, para não se sensualizar, para não tornar algo, uma roupa, uma peça imoral. Pronto, isso é o cuidado que a gente deve ter, não sendo imoral, não sendo indecente, sendo algo discreto. Pronto, não precisa a gente determinar qual é o tipo de roupa, nem qual é a marca. O que a gente precisa é utilizar bom senso e glorificar a Deus também através das nossas vestimentas. Mas, pelos usos e costumes, muita gente começa a proibir um monte de coisa que, na verdade, Deus nunca proibiu, que a Bíblia nunca disse que era pecado. Realmente, isso é polêmico. E tem acontecido também o contrário, sabe o quê? Aquilo que Deus diz que é pecado e Ele proíbe porque é pecado, mas as igrejas permitem. Quer ver um exemplo disso? Eu li ainda agora Gálatas, aqui no capítulo
6, disse que glutonaria é pecado, certo? O que é glutonaria? É o que os irmãos chamam de pecado da gula. É você comer exageradamente, de uma forma descontrolada, até mesmo causando mal para você mesmo. Isso aí é glutonaria, pecado da gula. E os cristãos sempre brincaram, os evangélicos sempre brincaram com isso, dizendo, crente não bebe, mas come, como come, né? Porque todo crente tem o pecado da gula, eu como muito, eu como muito. Trouxe até aqui algo aqui para simbolizar um outro pecado que a gente gera muita polêmica. Então, mas eu não como, eu não bebo, mas eu como muito. Então, trata como se glutonaria fosse brincadeira. Se a Bíblia diz que é pecado, então trate como pecado. Ou seja, Deus proibiu porque é pecado, mas as pessoas da igreja permitiram como se fosse aceitável. E falando nessa frase, né? Não bebe, mas come muito. Essa é outra polêmica. Tomar umas, hein? E aí eu pergunto, tomar umas, pode ou não pode? Aqui não tem nada não, isso aqui é só para ilustrar mesmo. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de uma ovelha, mas só para ilustrar. Consumir bebidas alcoólicas, pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Se eu disser que a Bíblia diz que beber bebida alcoólica é pecado, aí eu vou estar sem respaldo nenhum, porque a Bíblia nunca disse que experimentar ou ingerir bebida alcoólica é pecado. O que ela condena, e ela diz claramente que é pecado, é a embriaguez, a bebedice, é ficar bêbado. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, assim, de uma forma teórica, beber não é pecado, pastor, mas se tornar embriagado é pecado? De forma teórica é. Mas só que na prática a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu já vi muita gente, talvez você conheça gente assim, que diz que sabe beber, porque eu sei beber, eu bebo socialmente, e esse tal de socialmente, a pessoa, quando pensa que não, tá bêbado. Então, assim, eu particularmente, eu não bebo. Primeiro que eu nunca gostei de ingerir bebida alcoólica, eu nunca senti prazer nisso, né? Já experimentei no passado, não gostei. Primeiro que eu não gosto, né? Segundo, porque eu acho totalmente sem sentido. Como é que eu vou ingerir, consumir, me perdoe aqueles que consumem, não estou criticando, mas é um posicionamento meu, mas para mim não faz sentido nenhum ingerir uma substância em que eu sei que vai comprometer minha sobriedade. Aquilo que eu não tinha coragem de fazer, eu vou fazer porque não estou mais sóbrio, aí eu vou perder ou diminuir os meus reflexos, vou falar um monte de besteira que no outro dia eu nem me lembro que eu falei, né? De repente eu fico mais agressivo, eu fico mais sem um filtro nas palavras, então para mim não faz sentido nenhum consumir algo que pode provocar a embriaguez e eu posso deixar de ser sóbrio por um tempo, então eu prefiro não beber. Esse é o meu posicionamento, tá bom? Agora, eu não posso afirmar que simplesmente porque ele bebeu um copo de cerveja, ou seja lá o que for, ele pecou. Eu não posso afirmar isso. Eu sei que bêbado ele não deve estar porque isso é um pecado. Para evitar qualquer tipo de problema, eu não consumo bebida alcoólica nenhuma, isso nunca me fez falta. O apóstolo Paulo, ele diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, busquem se encher do Espírito Santo, é isso que nós devemos buscar nos encher, tá bom? Agora a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Tem gente que diz que, já que não é pecado beber, eu vou tomar umas, e aí quando eu penso que não, o cara toma todas, e aí ele cai no meio da calçada, o cachorro tá até lambendo já a boca dele, de tanto que ele bebeu. E tem outros por outro extremo que viu o irmão experimentar uma gota ali de álcool e diz, ele vai para o inferno. Não, não seja assim. Busque o bom senso, busque fazer aquilo que não vai ofender o seu irmão, não vai causar escândalo e não vai fazer mal para você mesmo, tá bom? Mas isso realmente é um assunto muito polêmico e olha que eu só citei aqui 3 tipos de situação: tocar violão, tocar bateria, comer bebida e a glutonaria. Na verdade, 4, né? Quer ver também um outro pecado que Deus considera pecado? A palavra de Deus chama isso de maledicência, mas os crentes acham perfeitamente permissivo, tanto é que não tratam desse problema dentro da igreja, às vezes, é a fofoca, a maledicência. Isso não é de Deus. Deus condena a maledicência, falar mal das pessoas, falar mal da vida alheia, compartilhar, às vezes, mentiras, defraudar as pessoas, destruir a imagem das pessoas com palavras, com fake news. Tudo isso aí é condenável por Deus. Mas, infelizmente, é praticamente algo comum nas igrejas evangélicas aqui no Brasil, pelo menos
na nossa realidade e eu nunca vi, pode até ser que aconteça, mas eu nunca vi nenhuma igreja que disciplinou seus membros por causa de maledicência e os afastou das suas atividades e confrontou com uma disciplina dura a maledicência. Mas a maledicência, ela é pecado, fofoca é pecado, mas infelizmente muitas igrejas a têm como se fosse aceitável. Esse é um exemplo de algo que Deus proíbe e a igreja permite. E infelizmente acontece o contrário. Deus permite algumas coisas e a igreja proíbe aquilo que Deus não proibiu. Eu já citei alguns exemplos. Então, o que a gente precisa buscar é o discernimento no nosso relacionamento com Deus em oração e na palavra do Senhor buscar aquilo que realmente é pecado e aquilo que não é pecado, tá bom? O nosso alvo é não pecar. Isso é o que Deus quer que a gente faça. Lute contra o pecado. Mas se acontecer da gente pecar, o que a gente faz? Aí o apóstolo João nos responde na primeira carta de João, capítulo 1, lá pelo versículo 8 e 9, ele vai nos responder. Versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, sua palavra não está em nós, no versículo 10. Ou seja, busque não pecar. Mas se por acaso lá você caiu, tropeçou, levante-se. Eu costumo fazer uma ilustração de uma pessoa que vive em pecado e de uma pessoa que luta contra o pecado. A 1 João capítulo 3, versículo 6 diz assim: qualquer que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, a pessoa que conheceu a Deus, ela não vive na prática do pecado. Mas pastor, todo mundo peca, é verdade, mas eu quero que você entenda a diferença em viver em pecado e pecar, tá bom? É lógico, todo mundo peca e a gente que é cristão, a gente peca, erra o alvo, mas erra tentando acertar. Há uma diferença daquele que pecou, tropeçou e daquele que vive na prática do pecado. E ele diz que aquele que permanece e vive pecando, ou seja, vive na prática do pecado, ele não conheceu a Deus. Então é totalmente diferente. A ilustração que eu faço é o seguinte: imagine um corredor daquelas provas de atletismo, né? Corredor que tem que saltar aqueles obstáculos, eu não sei se é corrida com obstáculos ou com barreiras, não sei. Mas enfim, quando está correndo ali, tem aquele obstáculo, ele salta. Quando ele salta, acontece lá uma vez ou outra de alguém cair. Aí o que acontece quando ele tropeça e cai? Ele imediatamente levanta e continua correndo na tentativa de terminar a prova e chegar lá entre os primeiros. Se ele cair de novo, ele torna a levantar de novo e continua correndo. Então essa ilustração eu uso para dizer que esse é o cristão. É aquele que está numa corrida, encontra obstáculos, ele cai, mas imediatamente ele levanta. Ele não aceita essa condição de caído, de ficar prostrado. Ele se levanta na mesma hora e continua o quê? Correndo. Se lá na frente caiu de novo, levanta de novo. E é isso que eu queria dizer para você. Se você está lutando contra o pecado, você caiu no pecado, levante-se como um atleta disciplinado. Lute, continue a corrida. Levante-se porque Deus está com você. Continue correndo nessa luta para vencer o pecado. Diferente daquele que cai e fica prostrado. Ou talvez ele nem cai, ele se joga lá e fica lá prostrado. E diz, eu não quero me levantar não. Eu vou ficar aqui tá muito bom, ele rola no chão, se suja todo de lama, de terra. Não, eu quero ficar aqui, alguém vai lá e diz, não, eu vou te levantar, não quero, eu quero continuar assim. Esse segundo exemplo do atleta que não quer levantar é um crente que nunca conheceu a Deus, ele vive na prática do pecado. Ou se conheceu, ele está bem distante do Senhor, se afastou e vive na prática do pecado. Então esses são os dois exemplos. O que corre e cai tentando correr, ele pecou, mas ele se levantou. E aquele que se jogou e ficou lá mesmo, esse está, ou tropeçou, mas está lá e não quer levantar, esse está na prática, ou seja, ele vive no pecado. Mas há tempo de se levantar, não é isso que Deus quer para nós. Aqui está a receita, a gente busca não pecar, mas se pecar, nós temos que pedir perdão ao Senhor. E eu acho muito bonito porque aqui em 1 João, o apóstolo, ele chama Jesus de advogado, né? No capítulo 2 de 1 João, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele está dizendo, olha, essas coisas eu estou escrevendo não é para vocês pecarem não, é para vocês lutarem contra o pecado. Mas se acontecer de pecar, porque ele sabe que nós somos falhos, se acontecer de pecar, nós temos um advogado entre nós e o Pai,
Jesus Cristo justo, tá bom? Ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, busque lutar e vencer o pecado. Se você caiu, já sabe a receita. Confesse seu pecado, se arrependa e abandone o pecado. Amém, meu amado? Eu espero que esta mensagem tenha lhe edificado, que tenha lhe abençoado. Vou pedir apenas duas coisas. A primeira é que você ore por mim, por este canal, para que possa abençoar outras pessoas e eu encontre tempo para produzir mais vídeos. E segundo é que você deixe seu like e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Espero que seja uma bênção para todos aqueles que vierem assistir. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.